Hora da quinta da leitura, a coluna do Band News, um espaço para a produção literária brasileira. A editora Brink Book, há 23 anos no mercado infantil, acaba de atingir a marca de 500 títulos publicados. Criada pela empresária Suzana Sanson, a editora busca incentivar os pequenos leitores associando diversão e leitura. Nesse ano, a Brink Book entrou no universo dos livros digitais. E já que estamos às vésperas do Dia das Crianças, eu converso agora com Suzana Sanson na coluna Quinta da Leitura. Suzana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Nada melhor do que você aqui nessa Semana da Criança, né? Queria saber de você como surgiu a ideia da editora Brink Book. A ideia da editora Brink Book surgiu... Meu filho estudava num colégio na rua que eu morava, e a dona desse colégio era dona de uma editora americana chamada Klutz, que tinha livros de brinquedos. E eu comecei a levar os livros dela para o colégio, meu filho trazia para casa. E eu falei, tá aí, eu sou fonoaudióloga, nessa época eu tinha largado o consultório, e falei, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer livro infantil. E assim surgiu a Brink Book. Ela estava voltando para os Estados Unidos, a Daryl. Ela falou, Suzana, mas se você quiser eu te dou os direitos. E assim eu abri, na cara e na coragem. Nossa, que não sabia nem que papel tinha gramatura. Mas com certeza gostava bastante de ler. Gostava de ler e tinha os filhos para ajudar. Isso que é o mais importante. Inclusive a gente constata que a Brink Book já tem best-sellers, né? E quais são eles? Dá para citar alguns para a gente? Dá. O nosso maior best-seller é de um autor brasileiro chamado Ilan Brenman, que é Até as Princesas Soltam Pum. Nós já vendemos 300 mil livros desse título e ele tem 4 anos no mercado. Um título curioso, né? Super curioso. Eu acho que as crianças se enxergam nas princesas no momento que elas soltam pum também. Então adoram. E um autor best-seller nosso estrangeiro é Stephen Michael King, do Homem que Amava Caixas, e Pedritina. Ele trabalha sempre muito com relacionamento entre os amigos, com os pais. É muito bonito a ilustração e o texto dele. Das princesas, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, não pode. Tá mostrando essa aqui. Esse livro, ele mostra que para as crianças que nem tudo é perfeito, né? Não, aquela mania de princesa, príncipe, cavalo branco, aquela perfeição, né? A menina chega do colégio e pergunta pro pai, pai, falaram no colégio que as princesas estão pum, é verdade? Aí o pai pega um livro e começa a explicar para a filha todas as princesas, a Branca de Neve, porque que ela ficou num caixão com vidro até o príncipe chegar, porque ela soltava pum. E por aí vai, falando todas as princesas. E tem os 7 Cachorrinhos Amarelos, que é o livro de número 500 da editora. O que esse livro tem de especial, Suzana? Olha, eu acho que esse livro, o especial desse livro é que o que ele mostra na ilustração não é dito. O livro ilustrado, o livro infantil, ele precisa da ilustração, é do texto, é um complemento do texto com a ilustração. E nesse livro, a menina tem 7 cachorros amarelos e o vizinho tem várias galinhas, que são acrobatas. As galinhas são o máximo, elas fazem de tudo, mas ele não enxerga as galinhas. Ele só enxerga os cachorros da vizinha. Entendi. E aí por aí vai. E ele diz, mas para que você precisa ter 7 cachorros? Ela fala, um cachorro late e me acorda, o outro cachorro me faz massagem quando pula em cima de mim. As coisas mais simples ela curte nos cachorros dela. E ele não vê nada nas galinhas dele. E termina o livro assim, sem ele enxergar as galinhas. Agora, a criança que está vendo o livro vai ver nas ilustrações o fantástico das galinhas. E diz, mas por que ele não viu as galinhas? Exatamente. Aquela história da criança já pegando um pouco da característica do ser humano, de sempre olhar o que é o do outro, né? O jardim do vizinho é sempre mais legal, é uma pena. Por isso, você tem livros infantis mais elaborados, né? Aliás, os livros infantis, eles estão cada vez mais elaborados, mais atrativos. Não sei se nessa era digital
com iPhone, porque os meus filhos já brincam com iPhone, com iPad, eles estão mais inteligentes, mais vivos. O que é essencial hoje, Suzana, para fazer sucesso com esse público infantil? Hoje em dia, o livro, eu acho que o livro infantil ele está cada vez mais forte, aparece mais nas livrarias por conta das escolas e tanto públicas como particulares trabalharem mais desde cedo com livro infantil. A criança, como você estava falando há pouco, com 4 anos no colégio, já lida com o livro, a criança em casa lida com o livro, as crianças levam o livro para casa e leem para os pais, quer dizer, interage, é uma forma de interagir, a família, a leitura. Mas, hoje em dia, existe todas existe o iPad, existe o iPhone, então a gente fez também, para interagir não só com o livro, o áudio do livro. Então, você pega o seu iPhone, vai no QR Code e começa... Nesse livro, Até as Princesas Soltam Pum, é o próprio autor que conta a história. Bacana. E aí é legal que fala assim, ao ouvir o barulhinho, plim, vire a página. Então, a criança pode, mesmo sem ler, sozinha, ele começa a... depois de chegar da escola, Laura chamou o pai, plim, aí ela vira a página. Então ela vai ler e escutar o livro sozinha. Muito interessante. Inclusive é o que as escolas têm feito com as crianças, porque eu como pai posso falar, meus filhos não sabem. A minha filha já está com 4 anos quase lendo, porque a escola pede que os pais contem a história e depois as crianças passem a história para o professor. E esse já tem isso, os pais não precisam nem contar a história, né? É muito bom. Vocês têm obras de autores nacionais e internacionais. Deve ser difícil fazer uma seleção. Devem haver muitos livros bons. Como vocês fazem essa seleção? É muito complicado. Eu imagino. A Brink Book é uma editora pequena para média. Nós temos agora 500 títulos. E a gente lança 4 livros por mês. Então, você imagina a quantidade de texto original de autor nacional que nos chegam, maravilhosos. Quantidade de livros estrangeiros que nos chegam, é muito complicado. Às vezes, hoje eu tenho livro para lançar em 2015, se você quer saber. Porque a gente não quer perder, o livro é maravilhoso, a gente imagina a ilustração e tem que ter aquele texto. Eu imagino até que vocês tenham dor de dizer não. De dizer não para determinados livros. Acontece, certeza, né? Acontece. É uma pena. Com certeza acontece. Mas infelizmente não dá para publicar todos. Não dá. A sorte é que tem outras editoras. Tem várias editoras hoje que podem agora tem. ajudar. Bom, a editora cresceu 30% em 2012 e eu queria saber de você como está o mercado de livros infantis no Brasil. No meu ponto de vista, está muito aquecido. Eu acho que... se você for à livraria, quando eu comecei há 23 anos atrás, o espaço do livro infantil nas livrarias era mínimo. Hoje em dia é cada vez maior. Hoje em dia as crianças leem livro em casa, ganham livro de presente. Quando meus filhos eram pequenos, eles só ganhavam um brinquedo no aniversário. Hoje as crianças ganham presente. Ganham de presente o livro. Eu acho que teus filhos também devem ganhar. Inclusive quando termina uma festa de aniversário, a lembrancinha que às vezes era um pirulito, é um livro. É um livro. Então, eu acho que está muito forte essa coisa. E os pais também leem, então é uma coisa de exemplo. Os pais leem, as crianças querem ler. As crianças leem, os pais querem ler. Tanto que as escolas públicas aqui em São Paulo hoje abrem aos sábados para os pais poderem frequentar as bibliotecas, sabia? Bacana. Isso porque a criança está lendo na escola. Vocês também estão investindo nos livros digitais, nos e-books, né? Sim. Apesar de eu, assim, pessoalmente, ainda preferir o livro impresso, eu preciso do cheiro do papel. Não sei como é que é. A gente não pode ignorar que existe essa nova ferramenta da leitura digital. Então, a gente está fazendo o livro digital também. Até as Princesas Soltam Pum já está na Cultura, no iTunes, na Saraiva, em todos esses canais de compra de livros digitais. E a gente lançou
a Escarlate, que é para uma linha de crianças a partir de 8, 9 anos. Certo. Antigamente, os nossos livros ilustrados eram adotados na escola até a 4ª, 5ª série. Hoje eles param na 2ª, você disse mesmo. Tua filha com 4 anos já está quase lendo. Incrível. Então, na 3ª série, com 8, 9 anos, a criança já quer mais texto. Certo. E por isso a gente lançou a Escarlate. O nosso primeiro livro é da Janaína Tokitaka, que é uma autora nacional. Janaína Tokitaka, ela ilustra e agora escreve. E é uma literatura fantástica. Janaína Tokitaka, né? Esse é mais um dos livros. E é a nossa nova linha. Agradeço demais, Suzana. Obrigada. Obrigado mesmo, viu? Eu gostei de estar aqui, ainda mais nessa Semana do Dia da Criança. Nessa Semana da Criança, e fica a dica, né? Para que as crianças, que as crianças leiam mais e para que os pais presenteiem as crianças com um bom livro, né? Muito bom, ótimo. Obrigado, Suzana. Obrigada a você. Tchau. Recebemos aqui no Band News TV Suzana Sanson, proprietária da editora Brink Book. A Quinta da Leitura Band News vai ao ar neste horário todas as quintas-feiras.